Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Dia de Inter, sábado. Vamos falar sobre o time, novidades e sobre uma informação que acabou com o vestiário do Internacional. Mais projeções e dúvidas sobre o futuro do técnico Roger Machado. E a gente vai falar sobre tudo isso depois que você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, ativa as notificações, deixa o like e bora falar de Inter. Muito boa tarde a todos, estou de volta aqui no canal para a gente falar de Internacional. Hoje sábado, dia de Inter, dia de Campeonato Brasileiro. Embora o torcedor não esteja muito empolgado, você está bem desconfiado em relação ao Inter, ao time, ao técnico Roger Machado, ao grupo de jogadores, mas hoje é mais uma oportunidade do Inter dar a volta por cima, quem sabe iniciar uma recuperação, vencer e com confiança para a partida contra o Flamengo pela Libertadores da América. Bom, pessoal, antes de falar sobre outras questões, quero rapidamente passar novamente o time. Já falei sobre isso no vídeo de ontem, mas reforçando, se você não acompanhou o vídeo, vou reforçar aqui nesse conteúdo também. O time do Inter vai ter mudanças para a partida de hoje. 2 jogadores ganham oportunidades. O Ricardo Matias, no time titular, ele vai começar a partida na vaga do Borré, e também o Alan Benítez, que vai jogar na vaga do Aguirre. Essas são as 2 principais mudanças na equipe do Inter. Outra mudança muito importante é no meio-campo. Sai o Richard, que não joga essa partida por conta do traumatismo craniano que ele sofreu contra o Fluminense, e volta o Alan Rodrigues, que agora pode jogar todos os jogos da temporada. Não podia jogar contra o Fluminense porque não estava inscrito na Copa do Brasil e retorna ao time do Internacional. Vai ser a dupla aí do Thiago Maia no meio de campo. Também na defesa o Inter muda. Vitão suspenso e Mercado lesionado com lesão na panturrilha. Os 2 estão fora. Por isso, dupla reserva. Cleiton Sampaio pela direita e na esquerda o Juninho. Essa é a dupla do Internacional. Repassando então o time titular que a gente conseguiu trazer de forma exclusiva aqui no canal à noite, com o Rocher, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley, Tabata e na frente o Ricardo Matias. Esse é o Internacional que busca aí uma vitória ou quem sabe até um empate. Acho que o Inter se satisfaz com o empate hoje aqui em Bragança Paulista. Aliás, estou ainda em São Paulo, mas daqui a pouco já estou partindo para Bragança para acompanhar esse jogo do Internacional. Bragantino que está perdendo a 7 jogos seguidos. 7 derrotas seguidas. Esse time do Bragantino que está em queda livre. Vamos ver se o Inter vai ressuscitar o time de Bragança ou se vai manter esta má fase da equipe paulista. A gente acompanha tudo a partir das 5 da tarde. Você é meu convidado na Rádio Bandeirantes, 94.9 do seu rádio FM, e também no YouTube, para quem quiser acompanhar por aqui também, Sport Band RS. Avançando um pouco, pessoal, falando sobre a má fase do Internacional. Muitos têm questionado o porquê dessa queda do Inter de rendimento, dos resultados, e uma informação importante foi trazida pelo Fabrício Falkowski, do Correio do Povo. Ele fez uma matéria nas últimas horas, dando algumas informações sobre bastidores daquela partida entre Inter e Fluminense no estádio Beira-Rio. Todo mundo sabe o que aconteceu. Um dia antes da partida vem a matéria do Léo Dias dizendo que 4 jogadores do Inter traíram as suas esposas com uma mulher, uma mesma mulher inclusive. Eu até não repercuti muito essa informação aqui no canal, porque achei que era uma questão pessoal, enfim, dos jogadores e que não merecia um espaço ou merecia um foco meu aqui no canal, porque faço jornalismo, né? Então, acho que eu me foco nas questões do campo, nas questões objetivas e deixo isso para outro momento. Mas a informação do Fabrício, ela dá conta, e alguns relatos já tinham chegado até mim também nesse sentido, de que o vestiário do Inter, naquele dia de Inter e Fluminense, ele ficou muito abalado. Algumas pessoas, inclusive no vestiário, chegaram a cobrar o Bernabei, porque a história
ela acabou vazando por conta do caso do Bernabei e outros jogadores que se sentiram também expostos pela notícia acabaram, de certa forma, cobrando o lateral esquerdo do Internacional. E o relato do Fabrício Falkowski, ele dá conta de que o vestiário do Inter foi muito abalado por conta daquela notícia. Inclusive, os jogadores no dia da partida passaram mais tempo do que o normal no celular. Muitos conversando com as suas esposas, dando explicações, ou seja, o foco ele estava dividido, isso ficou muito claro. Não estou aqui justificando que o Inter perdeu por causa disso, caiu da Copa do Brasil por causa disso. Não acho que é isso, até porque já vinha jogando muito mal antes de enfrentar o Fluminense. Mas que isso contribuiu para a falta de atenção, de concentração dos jogadores do Inter, não tenho dúvida. E quem me permite também pensar assim é o próprio Bernabei, que ontem divulgou uma nota, infelizmente, inclusive, dizendo que está sendo ameaçado, que está recebendo uma chantagem emocional após o caso, de que estão ameaçando expor imagens, enfim, vídeos que poderiam comprometer ele. Ele pede desculpas à sua família e também ao Internacional por qualquer dano causado à imagem do clube. Então, tudo isso me faz crer que sim, há esse sentimento no bastidor do Inter de que essa notícia caiu como uma bomba no vestiário do Internacional e acabou sim atrapalhando nessa partida contra o Fluminense. Pois é, né? Mas o Inter fez brincadeirinha, fez post, deu luz a essa situação, numa estratégia, na minha opinião, totalmente equivocada de comunicação. O Inter foi lá, brincou com a situação, o próprio Bernabei também compartilhou, teve a história da Amarok. Quando chegou o Internacional no estádio, eu presenciei, porque estava lá acompanhando a chegada e relatando na Rádio Bandeirantes, todo mundo gritando, é Amarok, quando desceu o Bernabei do ônibus. Então, o Inter, parte da torcida, o próprio jogador e parte do elenco também entraram nessa onda de brincar com a situação, de achar legal, e não é algo que deve ser exaltado pelo clube, pelo próprio jogador, enfim, uma atitude extra-campo que não tem nada a ver com as questões de campo, mas acabou atrapalhando o Internacional. Bom, pessoal, quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha em relação a essa informação e toda essa situação. Para a gente fechar o vídeo, Sonda, o Roger pode cair hoje, caso perca a partida, caso o Inter tenha mais um vexame aí no Campeonato Brasileiro? Pode, mas não é a tendência. Eu diria que é bem difícil, inclusive, que isso aconteça, até porque, todos sabem, na quarta-feira tem Flamengo e Internacional no Maracanã. Então, a ideia é que o Roger vá empregado para esse confronto, inclusive a direção dando esse respaldo interno ao treinador. Mas a gente no futebol nunca pode descartar totalmente uma possibilidade. Vai que o Bragantino mete 4, acho que não vai acontecer, até porque o Bragantino está jogando mal também. Mas uma catástrofe em Bragança Paulista pode sim ter efeitos na continuidade do técnico Roger Machado, repito, embora a tendência é que ele sobreviva até o confronto da quarta-feira no Maracanã. Tá certo, pessoal? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito, ativa as notificações, também deixa teu palpite aqui para Bragantino e Inter. Eu acho que dá empate 1-1 entre o time paulista e o Internacional. Pode ser considerado até um resultado ok dentro da previsão que o Inter fez lá no início do campeonato. Tá certo? Um abraço a todos, até a próxima e sigam, por favor, acompanhando aqui o canal. Estou gostando bastante da repercussão, da participação de vocês e também, se você está gostando aqui do conteúdo, indica para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele parente que gosta do Inter, que acompanha as notícias. A gente está se esforçando bastante aqui, 2 vídeos por dia falando de Inter e sempre serei grato a vocês que estão me proporcionando essa possibilidade de continuar aqui fazendo vídeos para vocês. Um abraço a todos e até a próxima!